Olá, aqui estamos para continuar nossa série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, como parte desta série de lições da Escola Sabatina, que foram preparadas a propósito, em alusão aos 500 anos da Reforma Protestante. No trimestre passado estudamos Gálatas e neste trimestre, então, Romanos. E temos diante de nós, nesta semana, a lição de número 6, intitulada Adão e Jesus, em que estaremos estudando o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, estudamos o capítulo de número 4, em que Paulo fala da experiência de Abraão, principalmente Abraão. Ele cita outros, mas o foco dele é Abraão. Abraão, diz ele, foi justificado pela fé. Não foi por causa da circuncisão. Os judaizantes insistiam na circuncisão. Diziam que era a circuncisão que fazia com que eles se identificassem com Abraão. Paulo vai contra esta informação, dizendo que Abraão foi justificado pela fé. A circuncisão veio anos mais tarde, apenas como um sinal da aliança entre Deus e Abraão. E se foi assim com Abraão, esta é a ênfase de Paulo, também será assim conosco, com todos os seres humanos. Justificação única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E agora então nós vamos para o capítulo 5, que é parte de uma série de capítulos, capítulos 5, 6, 7 e 8, a parte central, exatamente a parte central da Epístola de Paulo aos Romanos, que contém algumas seções um pouco complicadas, algumas partes aqui, alguns versículos bastante difíceis, que têm sido motivo de muito debate entre as pessoas, entre os estudiosos ao longo dos séculos, não apenas hoje, não apenas em nossos dias. Mas, capítulo 5, a lição intitulada Adão e Jesus. Nós poderíamos dividir o capítulo em duas partes. A primeira parte, até o versículo 11, em que Paulo trata do efeito da justificação, e na segunda parte, começando com o versículo 12 até o versículo 21, em que Paulo contrasta, ele compara. Existe ali comparação, existe contraste entre os legados, respectivamente, de Adão e de Cristo para com a humanidade. Passemos então, sem delongas, para o capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas ideias centrais aqui neste versículo, ideias que vão nortear toda esta primeira parte, como eu disse, que se estende até o versículo 11. A primeira destas ideias é a ideia de justificação. Nós já falamos em lições anteriores que a metáfora da justificação é extraída da corte de justiça, onde o juiz declara o acusado inocente. Justificar, portanto, significa declarar justo. A segunda ideia que nós encontramos aqui é o meio pelo qual o ser humano recebe esta justificação. Justificados, pois, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo. Não há uma outra forma de se receber esta justificação. Não há nada que nós possamos fazer. O apóstolo Paulo insiste neste ponto por causa da pressão de seus dias, dos judaizantes, exercida pelos judaizantes, que insistiam na guarda da lei, como meio de colocar o ser humano em paz, em harmonia com Deus. Insistiam na guarda da lei e, em particular, a circuncisão, que era o primeiro passo neste processo todo. O apóstolo Paulo é contra esta ideia. É única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E aqui nós já poderíamos, quem sabe, fazer uma pequena pausa. Existem algumas pessoas que insistem em algumas condições para a salvação. Se você não deixar de comer isso, se você não passar a se vestir dessa forma, nós temos que entender de uma vez por todas que justificação depende daquilo que Cristo fez por nós. E só há uma forma de recebê-la. De acordo com Paulo, pela fé. Justificados, pois, mediante a fé. E o terceiro elemento deste primeiro versículo é exatamente o efeito, o resultado da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós costumamos entender paz como sendo ausência de conflito.
Paz entre os seres humanos talvez seja ausência de guerra entre as nações, ausência de conflitos interpessoais. No caso do relacionamento entre o ser humano e Deus, paz é muito mais do que isto. Paz é reconciliação. E esta é a ideia que permeia toda esta primeira parte até o versículo 11. Notem que o versículo 11 termina exatamente falando em reconciliação. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e nosso Deus. E é por meio da graça de Deus, manifestada em Cristo, recebida pela fé, a justiça de Deus recebida pela fé, que nós somos reconciliados com Deus, colocados novamente em harmonia. Aquela barreira que se interpôs entre nós e Deus é eliminada, a barreira chamada pecado. E nós voltamos a viver em plena harmonia com o nosso Criador. No versículo 2, o apóstolo diz, por intermédio de quem? Ele está se referindo a Jesus Cristo. Obtivemos acesso pela fé. Novamente, ele insiste, é pela fé. Não há outro meio de se obter acesso a Deus, de se obter acesso a esta reconciliação, a esta harmonia, aquela harmonia original que havia entre Adão e Eva. É pela fé. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O dom da salvação é de Deus. Ele nasce no coração de Deus, se manifesta por meio de Jesus Cristo e é recebida pela fé. É pela fé que temos acesso a esta graça, única e exclusivamente pela fé. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala da atividade do Espírito Santo. Como eu disse, o dom da graça nasce no amor de Deus. E é o Espírito Santo que torna este amor real na nossa vida, na sua vida e na minha vida. É o Espírito que derrama o amor de Deus em nosso coração, para que nós então possamos aceitar e responder com fé a este dom extraordinário. Os versículos 6 a 8 do capítulo 5 de Romanos estão entre alguns dos versículos mais preciosos da Bíblia, de Romanos e quem sabe de toda a Bíblia. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, diz ele, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, diz Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos diante de uma realidade que transcende a compreensão humana. Nós poderíamos interceder por um amigo, interceder por pessoas a quem amamos, interceder por pessoas boas, mas morrer por outros, mesmo que sejam nossos amigos, mesmo que sejam pessoas boas, muito bem, o que foi que Cristo fez, diz Paulo? Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Cristo morreu por ímpios. Cristo morreu por aqueles que se levantaram contra Deus, por aqueles que se opuseram a Deus, que rejeitaram a Deus, por aqueles que abandonaram os caminhos de Deus. E neste ponto, diz Paulo, Deus prova o seu amor para conosco. Que amor extraordinário! Cristo morreu para conosco, sendo nós ainda pecadores. O passo, a iniciativa, a ação para que houvesse esta reconciliação entre a criatura e o Criador foi dado inteiramente pelo Criador. Deus prova, Ele evidencia, Ele demonstra o seu grande amor para conosco ao enviar o seu Filho, o dom da sua graça, para morrer por nós, para que houvesse então esta reconciliação. Como poderíamos nós contribuir de alguma forma? Como eu disse, é única e exclusivamente pela fé. E então nos versículos 10 a 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Por que o apóstolo Paulo usa o tempo futuro aqui? Seremos salvos. Todos nós sabemos que a salvação envolve 3 tempos. Há um elemento passado, há um elemento presente e também há um elemento futuro. No passado é a justificação, em que nós fomos salvos da culpa do pecado, da penalidade do pecado. É o que Cristo fez por nós na cruz. No presente é a salvação do poder do pecado. É aquilo que nós chamamos de santificação. Pouco a pouco, pela ação do Espírito, nós vamos vencer o pecado. Nossa natureza pecaminosa vai sendo mantida sob controle. E então, resta ainda um terceiro ponto, um terceiro passo, um terceiro tempo neste processo de justificação, de salvação. E esta é a glorificação, em que seremos salvos da presença do pecado. Justificação, salvos da culpa do pecado. Santificação, salvos do poder do pecado. É um processo gradual, que se estende por toda uma vida. E, finalmente, glorificação, em que seremos salvos da presença do pecado e voltaremos a ser exatamente como éramos quando fomos criados por Deus. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo fale no versículo 2, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Há um elemento futuro pelo qual nós aguardamos, que é a erradicação final desta natureza pecaminosa que existe em nós, do pecado que domina toda a criação. E então apareceremos na beleza do Senhor nosso Deus. Passemos então para a segunda parte. E esta é uma parte que apresenta alguns desafios para nós. Capítulo 5, versículos 12 a 21. E eu quero começar com o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este é um texto que tem sido discutido desde os primórdios do cristianismo. O que exatamente Paulo está falando aqui? A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Qual exatamente é o legado de Adão? O que exatamente nós herdamos de Adão? Este versículo 12 deve ser lido junto com os versículos 15 e depois 18 e 19, para que nós possamos entender exatamente qual foi o legado de Adão. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz, pela ofensa de um só morreram muitos. Pela ofensa de um só morreram muitos. No versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer, por uma só ofensa veio juízo sobre todos para a condenação. E no versículo 19, ele vai ampliar um pouco essa ideia, dizendo que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Portanto, quando nós colocamos estes versículos juntos, lemos o 12 à luz do 15, do 18 e do 19, nós entendemos que, em primeiro lugar, nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. É como se fosse uma enfermidade de sangue que é transmitida de pai para filho, desde Adão, para todos. E esta enfermidade é universal, nós já estudamos sobre isso. É a universalidade do pecado. Todos foram afetados por este problema chamado pecado. Mas há algo mais que nós herdamos de Adão. Nos versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz que por causa da ofensa de Adão veio juízo sobre todos os homens para a condenação. E no versículo 19 ele diz, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Nós herdamos de Adão muito mais do que uma natureza pecaminosa, do que uma inclinação para o pecado. Nós herdamos de Adão um estado de miséria, um estado de condenação. Nascemos do lado de fora do jardim do Éden, onde reina o pecado. Estamos excluídos da presença de Deus. Não podemos mais vir à presença de Deus. É como se nós, de alguma forma, compartilhássemos da culpa e da condenação de Adão. Este é o legado de Adão.
Este é o efeito que o pecado de Adão teve sobre toda a humanidade. Mas agora vem o outro lado, portanto, e este lado é o lado de Cristo. Qual é o legado de Cristo? O apóstolo Paulo, ao falar sobre o legado de Cristo, ele menciona nos versículos 15, nos mesmos versículos 15, 17 até 19, qual foi o legado de Cristo. Se por causa de Adão muitos morreram, Romanos capítulo 5, versículo 15, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. No versículo 17 ele vai dizer, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Novamente no versículo 18, se pela ofensa de Adão veio juízo e condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. E finalmente no versículo 19, porque como a desobediência, pela desobediência de um só homem. E finalmente o versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Qual é o legado de Cristo? O legado de Cristo é vida, é justificação, é salvação. Mas esses versículos nos colocam diante de um problema, de uma dúvida que precisa ser analisada com bastante atenção. O legado de Jesus Cristo é universal, assim como o legado de Adão? Já falamos que o pecado de Adão é como uma enfermidade e é congênita, que é passada de pai para filho. Todos os descendentes de Adão nascem com uma natureza pecaminosa. Nascem perdidos, do lado de fora do Éden. E com relação a Cristo? O legado de Cristo é universal, todos serão salvos por causa da graça de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. É a salvação universal? Há pessoas que entendem assim e que ensinam que, no fim das contas, até os próprios anjos maus, os demônios, o próprio Satanás, serão salvos por causa da graça de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é a diferença entre a oferta e a aceitação. A graça de Deus é universal na sua oferta. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz que Cristo morreu por todos. Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é ilimitada. Não é restrita a uma classe de pessoas, a um grupo de privilegiados. É para todos. Mas ela não é universal nos seus efeitos. Isto porque a graça de Deus precisa ser aceita. Notem o que diz o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. O ponto-chave aqui, para que nós não incorramos nesse erro de achar que todos serão finalmente salvos por causa da graça de Cristo, o ponto-chave é a aceitação. No caso de Adão, o pecado não precisa ser escolhido, é um legado automático. No caso de Cristo, a graça precisa ser escolhida, precisa ser recebida. E nós sabemos que nós recebemos a graça unicamente pela fé. Mas por quê? Por que que o pecado de Adão é automático, é universal e a graça de Cristo precisa ser recebida? Por uma razão muito simples. Adão é o meu representante natural. Adão é o meu antepassado, é o pai da raça humana. Cristo não é o meu representante natural.
Cristo não é o meu antepassado. Eu preciso escolher torná-lo meu representante. Eu preciso escolher aceitar esta oferta que Ele me oferece. Por meio da fé, eu torno Cristo meu substituto. Por meio da fé, eu torno Cristo meu Salvador. E então, ao receber pela fé a sua graça, eu sou salvo. Paulo enfatiza que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Há uma passagem de Paulo em 1 Coríntios que, quem sabe, deveria ser citada neste contexto, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em conclusão, nós herdamos de Adão muito mais do que um mau exemplo. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. E é por isso que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Unicamente Jesus Cristo pode resolver esta alienação. Nós nascemos perdidos. De alguma forma nós compartilhamos da culpa e da condenação de Adão. Precisamos de Cristo para sermos reconduzidos à presença de Deus. E isto é unicamente pela fé. Não é por obras humanas. Nenhuma conquista, nenhuma realização humana. Nossas justiças não são nada, absolutamente nada diante de Deus. Trapos de imundícia, diz o profeta Isaías. Nenhuma condição. Somente aqueles que não têm uma noção exata da gravidade do pecado é que podem achar que aquilo que eles fazem, seus prováveis, possíveis méritos, seus atos de justiça, poderão ter algum efeito diante de Deus. Há uma citação que diz assim: muitos se enganam acerca do estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso, mais que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Envolvem-se em sua própria justiça e se satisfazem em alcançar sua norma humana de caráter. Como eu disse, somente aqueles que têm uma noção equivocada da gravidade do pecado é que acham que por não fazer isso, não fazer aquilo, não comer isso, não comer aquilo, não se vestir dessa forma, vestindo-se daquela forma, é que eles conseguirão alcançar justiça diante de Deus. É unicamente pela fé. É somente por aquilo que Cristo fez. Reconciliação plena. Como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 4, capítulo 10, nós temos acesso direto a Deus, hoje. Não é no futuro. Podemos comparecer diante do trono de Deus, pela fé, por aquele caminho que Cristo abriu para nós. Por meio de Cristo, somos reconciliados com Deus. Que isto seja uma verdade na sua vida, na minha vida. Obrigado pela atenção. Até a próxima semana.